Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que privilégio mais uma vez estar com os irmãos. E hoje, continuando a nossa série de Marcos, então já convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso de número 53. Marcos, capítulo 14, a partir do verso de número 53. Esse é um momento muito crucial na trajetória de Jesus na Terra, um momento onde ele agora derradeiramente se encontra com um grupo dos judeus, os líderes religiosos de Israel, chamado Sinédrio. Um grupo composto por fariseus, saduceus, escribas, todas as facções religiosas de Israel se apresentavam nesse grupo. Era um grupo não somente destes homens que eram participantes ativamente das atividades do templo e da religião do judaísmo, mas era também um lugar presente para os anciãos, e eles deliberavam muitas coisas a respeito do povo de Israel. Ainda que nesse momento Israel estivesse cativo sob o domínio do Império Romano, o Sinédrio exercia uma forte influência sobre a religião judaica. Então, todas as questões de cunho religioso, o Sinédrio tinha uma opinião sobre. Eles deliberavam a respeito de muitas coisas. E é nesse momento que Jesus se encontra com esses homens. Mas nós vamos ler no texto de uma forma um pouco diferente e de uma forma que manifesta a impiedade do coração do ser humano. Então vamos ler a partir do verso de número 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se no fogo. E aos principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos deles não eram coerentes. E levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta a estes que depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as vestes, disse: porque ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Senhor, essa é a sua palavra. Que o seu Espírito Santo nos conduza mais essa manhã e que estejamos atentos àquilo que o Senhor deseja falar à igreja, Pai. Que os corações dos teus filhos sejam como terra fértil e que possamos ser abençoados, exortados, edificados e alicerçados na sua palavra nessa manhã, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é um clássico caso de um julgamento feito com um veredito. O Sinédrio já havia decidido matar Jesus. Se você ver nos textos anteriores, e essa trajetória de Marcos nos permite ver isso, verificar como os judeus e os líderes de Israel não gostavam nem um pouco da pessoa de Jesus e nem daquilo que Jesus ensinava. De forma que isso acabou minando a tolerância desses homens até o momento em que eles decidiram tomar Jesus e matá-lo. Irmãos, um julgamento como este
aconteceu de forma completamente injusta. Já havia um veredito. O texto revela para nós que eles precisavam de algum motivo para que pudessem pegar Jesus e matá-lo. Mas no coração deles, daqueles homens, eles já tinham decidido matar Jesus. O texto também revela para nós que começaram a aparecer falsos testemunhos a respeito de Jesus. As palavras de Jesus foram distorcidas, foram colocadas contra ele mesmo, para que aquilo servisse, de alguma forma, ao intento do coração daqueles homens. Nós percebemos também no texto que Jesus, de uma maneira muito singela, permanece calado durante grande parte do seu julgamento. Isso chama atenção. Isso chama a nossa atenção para muitas coisas. Outro dia, eu estava assistindo um vídeo na internet de alguns casos nos Estados Unidos onde muitas pessoas eram condenadas injustamente. E essas pessoas passavam durante anos as suas vidas presas. Durante anos, essas pessoas eram condenadas a perderem a sua vida, a sua juventude, passando aproximadamente 30 anos numa prisão. E aí, após 30 anos, surge uma prova reveladora, surge um motivo que foi identificado de que aquele julgamento não aconteceu de forma justa. Como isso afeta você? Como isso afeta a mim? Naquele momento, quando eu vi esse vídeo, e aí a gente vê o testemunho dessas pessoas, elas falam assim: eu perdi minha juventude, 30 anos da minha vida, preso, condenado. Fui lançado em meio a pessoas ruins de todo tipo, assassinos, tudo. Eu estava no meio destes, mas eu não havia cometido crime algum. E aquele sentimento que vem no nosso coração de, meu Deus, como pode acontecer tal injustiça nos dias que a gente vive? Como pode a nossa justiça ser tão falha? E aí eu percebi que nosso coração às vezes se entristece porque nos falta justiça. E nós precisamos de justiça, irmãos. Mas como estudamos hoje pela manhã na escola bíblica, o pecado afeta a nossa justiça. Afeta a realidade da justiça na nossa percepção. E aí, mesmo em meio à tentativa de fazer justiça que muitos empregam em suas vidas e os julgamentos continuam acontecendo, os tribunais continuam acontecendo, mesmo em meio a esse desejo de se fazer justiça, percebemos que injustiças são cometidas. E Jesus, então, é levado para um momento como esse. Um julgamento completamente injusto. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, esse texto revela para nós algo surpreendente. É o clímax da revelação de Cristo. O momento onde ele deixa claramente para aqueles que eram seus adversários uma palavra, uma verdade sendo dita: eu sou o Cristo. E vocês verão o Filho do homem vindo ao lado do Todo-Poderoso. Jesus declara essa verdade às claras. Aquilo que antes ele dizia para os seus, agora ele diz diante do povo, diante dos líderes do povo de Israel, de uma forma clara, alta e em bom som. Como a gente percebe no texto, Jesus, após ter sido preso no Getsêmani, ele é conduzido como um ladrão ao meio da noite à casa do sumo sacerdote. Irmãos, algumas informações importantes para que vocês percebam a gravidade dos atos que aconteceram. Não era costume fazer julgamentos ou deliberar, o sinédrio fazer esse tipo de coisa na casa do sumo sacerdote. Existia um lugar conhecido como Templo da Pedra Lavrada, onde eles geralmente deliberavam sobre os juízos. Eles deveriam fazer aquilo com uma prescrição. Não poderia ser no meio da noite. Jesus não poderia ter sido conduzido às pressas, de forma silenciosa, no meio da noite para ser julgado. É interessante também percebermos que o que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias era algo singular e importantíssimo no ano do calendário judeu. Eles estavam celebrando a Páscoa. Também era proibido qualquer tipo de julgamento durante as festas. O sinédrio sabia que Jesus tinha a popularidade do povo. Portanto, o sinédrio não poderia fazer o que fez
às claras. E isso fica evidente para nós. A partir dos outros evangelhos, no relato, por exemplo, do evangelho de João, percebemos que Jesus foi conduzido à casa primeiro de Anás. Anás, ele não era mais o sumo sacerdote vigente, mas era como se fosse ainda o sumo sacerdote, porque ele era sogro do sacerdote Caifás. Então Jesus foi levado a Anás, que exercia domínio sobre o sinédrio, enquanto Caifás convoca o conselho do sinédrio para se reunir de uma forma urgente, no meio da noite. Irmãos, isso não acontece. Não sabemos se todos os membros do sinédrio estavam presentes no julgamento de Jesus, mas grande maioria estava presente. E essa grande maioria deliberou sobre Jesus Cristo. Deliberou uma sentença claramente conduzida pelo ódio e pelo pecado do coração daquele povo. E aí, eles não poderiam executar Jesus naquele momento. Se pudessem, teriam feito ali mesmo. Mas, pelo domínio do Império Romano, somente o governo romano poderia exercer pena capital desta maneira. Então, eles conduzem Jesus no dia seguinte a Pôncio Pilatos. É a história como nós já conhecemos. Mas hoje, vamos nos deter um pouco nesse texto desse julgamento de Jesus que foi completamente injusto, para percebermos algumas lições. E a primeira delas é que Deus foi colocado no banco dos réus. Eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Vamos ler o texto, a partir do verso de número 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Quando Jesus ele é conduzido, nós vimos na semana passada um momento onde todos os discípulos se dispersam em meio àquela confusão, aquele caos que estava acontecendo. Todos se dispersam. Pedro havia dispersado naquele momento, mas ele, numa tentativa de se manter fiel àquela promessa que Jesus sabia que ele não cumpriria, e que Pedro, provavelmente, no fundo do seu coração, tinha a certeza de que não conseguiria cumprir, Pedro segue Jesus de longe. Pedro acompanha Jesus escondido. E a gente vê esse relato aqui. Então Pedro fica fora do lugar onde Jesus estava sendo julgado. Mas Pedro acompanha secretamente Jesus. Mas os principais líderes e sacerdotes estavam reunidos e buscavam um motivo, uma condenação para colocar Jesus diante da morte. É interessante que o sinédrio não tinha noção de quem eles estavam acusando. Eles não acusavam simplesmente Jesus, o Nazareno. Eles acusavam o Deus vivo. Porque Jesus, muitas vezes ao longo do seu ministério, ele disse: eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Ou as palavras que eu digo eu ouvi de meu Pai. Ou seja, Jesus de fato estava revelando ao povo o Deus Pai. E nesse momento, os judeus que diziam defender o Deus vivo e a lei de Deus, colocam no banco dos réus o próprio Deus vivo. Nós percebemos a necessidade de se esconder o que estava fazendo. Como eu disse a vocês, diante do povo jamais isso teria acontecido. A popularidade de Jesus estava alta nesses dias, irmãos. As pessoas estavam ouvindo Jesus. Durante a festa, milhares de pessoas se reuniam em Jerusalém. E muitas pessoas vindas de diversas partes do mundo ouviam falar a respeito desse Jesus que fazia e dizia coisas. Então eles fazem a calada, às escondidas, na madrugada, para que ninguém pudesse saber. Eles já decidiram matar Jesus. Eles precisavam de algo simplesmente que o condenasse. Não havia nenhum tipo de argumento sólido ou consistente que condenasse Jesus naquele momento. Somente as vontades e os interesses cegos de homens que se entregaram ao seu próprio coração
que se entregaram à sua própria maldade, dizendo-se conhecedores da lei, negaram a própria lei, negaram aquele que é a lei, negaram a Cristo. E naquele momento, eles estavam cegos, enxergavam diante de si a sua própria vontade. Jesus, entretanto, se demonstrava humilde, calado. Irmãos, Jesus não proferiu nenhuma palavra. Alguns teólogos dizem que Jesus não proferiu palavra alguma para que se cumprisse as palavras de Isaías, no capítulo 53, no verso de número 7. Diante dos seus tosqueadores se manteve calado. Como uma ovelha muda, ele foi conduzido ao matadouro. Dessa forma, Jesus demonstra para nós algo muito interessante. Deus foi colocado naquele momento contra a parede. Jesus Cristo era Deus. E naquele momento, Deus demonstra humildade. Você pode imaginar Deus sendo julgado pelos homens? Você consegue pensar e ver a figura do Deus vivo sendo colocado contra a parede? Você consegue imaginar isso acontecendo? Essa é a realidade do homem sem Deus. Essa é a realidade do homem corrompido pelo pecado. O pecado nos faz achar que temos autoridade para julgar a Deus. O pecado nos dá a pseudo-autoridade de acharmos que somos senhores e juízes de nós mesmos. Ele nos dá essa falsa percepção de que estamos seguros em nossas próprias vontades e interesses. Meu irmão, o seu coração é enganoso. O seu coração é mau. E a maldade do seu coração pode se manifestar das diversas maneiras. Não se engane. Se nós estivéssemos neste momento, teríamos sido parte deste grupo que condenou Jesus. Talvez tivéssemos sido parte deste grupo que levantou falso testemunho contra Jesus. Não se engane, não duvide da capacidade do seu coração de se desviar dos caminhos do Senhor. E é exatamente isso que o pecado faz. Ele distorce a realidade, ele distorce as vontades, distorce os interesses e conduz a humanidade a pensar que ela é que ocupa o lugar de Deus. Pensamos que somos deuses, que temos o domínio e o controle sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, Jesus se mantém calado, mas o calar de Jesus não significa aqui um momento onde Jesus diz, é verdade tudo isso que vocês estão dizendo sobre mim. Não, mas demonstra uma total confiança de que Deus continua sentado no trono e é Ele que é o verdadeiro juiz. Jesus estava ali tendo a certeza de que não havia nenhum tipo de inverdade ou variação em si mesmo. Jesus tinha plena convicção de que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém chegaria ao Pai a não ser por Ele. Portanto, silêncio nem sempre significa conivência. O silêncio, meu irmão, e você deve aprender a identificar isso em sua vida, nem sempre vai significar a conivência. Muitas vezes significa exatamente onde está a sua confiança, diante de uma situação de injustiça. Deus então permanece sendo justo, bom e juiz verdadeiro. Tenhamos essa confiança. O segundo ponto que podemos aprender, Jesus permanece em silêncio, o silêncio da verdade. Então vejamos o texto a partir do verso de número 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Irmãos, eles não tinham nem noção do que estavam falando. E levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou
silêncio, e nada respondeu. Talvez você, como eu, pensasse, Jesus poderia ter se levantado ali, como ele fez, por exemplo, em muitos outros momentos diante do povo. Ele poderia ter se levantado e acusado aqueles homens verdadeiramente dos seus próprios pecados, mas ele não o faz. Jesus permanece em silêncio. E eu quero ler para vocês, irmãos, alguns fundamentos do verdadeiro julgamento que deveria ter acontecido, segundo a lei de Moisés. Por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 19, verso 15 diz: uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. A verdade é que o texto de Marcos nos revela que as testemunhas que estavam ali eram incoerentes entre si. Tudo o que eles diziam não fazia sentido, a ponto de que o sumo sacerdote se enfurece, porque não existe nada que poderia condenar Jesus, e se levanta de uma forma arbitrária para um interrogatório, o que não é o que é previsto por lei. E é interessante que o texto da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, verso 16, diz: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Um dos 10 mandamentos. Uma das partes mais que se diziam ser preservadas por este grupo de homens que estavam ali, o Sinédrio. Eles estavam claramente descumprindo a lei de Deus e desonrando a lei de Moisés. Mas Jesus não se defende dessas falsas acusações. Ele se cala, como eu disse, sabendo que Deus é justo juiz. Mas não somente por isso, meus irmãos, Jesus se cala porque ele sabia que ele estava indo cumprir a vontade de Deus Pai. Ele sabia que a partir daquele momento ele iria resolutamente em direção à cruz. E é interessante alguns textos que a gente encontra nas Escrituras, quando a gente vê momentos de injustiça. Por exemplo, Salomão uma vez declarou: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, em Provérbios capítulo 12, verso 18. Pessoas que falam mentiras, inverdades, ou falam demais. Salomão fala que são como espadas. Davi também disse, olha, implorou ao Senhor dizendo: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora, no Salmo 120, no verso 2. Palavras de Davi. Em tantos outros momentos na Escritura, nós vemos as pessoas orando a Deus, pedindo para que eles sejam livrados de momentos de injustiça. Tantos salmos nós vemos Davi clamando ao Senhor para que Deus, o justo, vá em direção e socorra a Israel. Mas nesse momento aqui, tudo isso fazia parte do cálice que Jesus decidiu tomar. O cálice de Jesus, o cálice de Deus que Jesus decidiu beber em nosso lugar e por nossa causa, meus irmãos. Grande e verdadeiro foi o preço que Jesus pagou por nós. Esse cálice custou tudo. Qual de vocês, qual de nós, irmãos, nos submeteríamos a um julgamento injusto, por amor, por entrega, para cumprir a vontade de Deus pelo seu próximo? Quem de vocês se submeteria a um julgamento injusto, com uma pena de morte, para morrer no lugar do seu irmão? Qual? Quem? Quem é corajoso o suficiente? Quem tem confiança suficiente? Não há, não se acha. Deus olha para a terra e não vê nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum de nós teria capacidade. Nenhum de nós teria a autoridade. Por isso, Jesus não se defende. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. E Deus o tomou por justiça. Irmãos, isso é grandioso, você deve se apegar a isso. Nós não estamos aqui hoje, nesse domingo, nós não somos igreja para nos apegar às nossas próprias convicções de justiça. Não! Abra mão da sua verdade, abra mão do seu desejo, abra mão da sua própria convicção de justiça e se apegue na justiça de Deus, manifestada na morte de Cristo no Calvário. Se apegue à justiça de Deus manifestado na terra.
E isso é um consolo para nós, irmãos, porque de fato não há nenhum de nós que teria a capacidade de morrer em entrega, em submissão. Portanto, esse mesmo Jesus que se entregou é também aquele que advoga em nosso favor. É aquele que se levanta e se torna o nosso mediador. É aquele que nos leva e nos conduz à vontade do Pai. Se lembre disso. Confie plenamente na justiça de Deus, mesmo em meio a injustiças que você viverá. Irmãos, nessa vida, passaremos por toda sorte de injustiça. Passaremos por todo tipo de inverdade. Jesus mesmo disse: seremos caluniados, enganados. Mas se apegue à justiça de Deus, porque Deus é o verdadeiro juiz e não você. Não assuma o lugar de se achar juiz. Não tome para si a prerrogativa que não pertence a você. Você não é juiz. Nosso Deus é juiz. E nessa confiança que temos de que Ele é justo juiz, sabemos que nenhuma das injustiças ficarão impunes. Mas tenhamos essa convicção verdadeira de que Deus, mesmo muitas vezes, em momentos em que nós temos vontade de gritar, vontade de ter razão, se cale. Tenha certeza de que Deus é quem defende você. Deus é quem defende a verdadeira causa do justo. Terceiro ponto, Jesus é a fiel testemunha. Vamos ler do verso 61 a 65 agora, irmãos. Continuando o verso 61, a parte B do verso. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho de Deus, bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos os julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Uma vez que o método instaurado pelo Sinédrio não foi o correto, não foi o justo, não foi coerente conforme a lei de Moisés, Jesus se vê diante de um supremo juiz, diante dele, alguém que se acha um supremo juiz, o sumo sacerdote Caifás, e passa a interrogá-lo claramente, porque eles tinham a consciência do que o ministério de Jesus estava causando, irmãos. Quando Caifás faz uma pergunta derradeira, para encerrar aquele momento, sabendo que não seria possível dobrar as palavras de Jesus. Porque, irmãos, no texto, um pouco antes que nós lemos aqui, quando as testemunhas começam a dizer que Jesus havia dito que destruiria aquele templo e reedificaria, nós não encontramos esse relato em Marcos. Mas nos outros evangelhos nós encontramos uma palavra de Jesus semelhante a isto. Mas quando Jesus disse, ele não disse: eu destruirei este templo. O mais próximo que nós encontramos disso é quando Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra. Mas ele mesmo não diz: eu destruirei este templo. Mas ele diz: eu farei do meu próprio corpo um templo. Né? Quando Jesus diz da nova natureza, desta aliança que fazemos parte. Ou seja, distorceram as palavras de Jesus. Satanás faz isso desde o princípio. As palavras de Deus são distorcidas por Satanás e colocadas na boca de homens pecadores. Mas aqui, Jesus, diante desse momento, os fariseus, sabendo que não havia nada que pudessem condená-lo, Caifás se levanta e faz a pergunta derradeira: você se diz o Cristo? És o Cristo? O Filho do Deus bendito? E no original, meus irmãos, eles nem dizem o nome de Deus. Por isso eles utilizam a tradução bendito. És o Filho do bendito? Quando Caifás diz isso, e é interessante a gente perceber a incoerência do coração do homem. Caifás se diz preservador da lei de Deus. Se vê diante de um momento de um julgamento injusto, completamente contrário à lei de Deus, mas se mantém hipócrita o suficiente para não dizer o nome de Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes na nossa vida nós nos usurpamos dessa hipocrisia? Dizemos ser zelosos guardadores da lei, mas nos levantamos em falsos testemunhos.
pecamos, fazemos de tudo e ainda guardamos o nome do Senhor. Dizemos fazer isso. Irmãos, isso é muito sério. Quando isso acontece, e a gente vê no relato de Mateus, no capítulo 26, isso fica mais evidente ainda para nós. Porque quando o sacerdote pergunta a Jesus, Jesus dessa vez responde. Enquanto antes ele estava calado das falsas acusações, Jesus agora é impelido a se falar, a se manifestar. E nesse momento é interessante que o verso de Mateus, capítulo 26, deixa claro que o fariseu pede, o sacerdote pede a Jesus e pede jurando em nome de Deus. Jure em nome de Deus e nos responda. Como se fosse essa a pergunta do fariseu, ou seja, fale agora a verdade. Você é o Cristo? Você é o Filho do Bendito? Então Jesus, de forma clara, alta e em bom som, responde: eu sou. Irmãos, ao contrário do que a gente pensaria aqui, do que a gente tem acostumado, a gente pensa talvez que Jesus tivesse dito aqui o nome de Deus, eu sou da aliança, mas não. Aqui ele responde simplesmente sim, eu sou, não usando o nome de Deus, da aliança. Mas ele confirma claramente que ele é o Cristo, Filho do Deus bendito. Ele confirma e deixa claro que ele é aquele que haveria de vir. Jesus é a fiel testemunha de Deus, que manifesta de fato a verdade de Deus. E como verdade, ele deixa claro aquilo que não poderia mais ser escondido. Como nós lemos em Colossenses, no capítulo 2, o mistério que estava oculto, mas que foi revelado: Cristo é o Filho de Deus. E uma vez que dizendo isso diante dos seus discípulos, agora ele diz claramente, diante de todos os líderes de Israel: eu sou o Cristo. Irmãos, é nesse momento então que Jesus declara, ainda tomando este cálice, dado por Deus, por receber em si os flagelos do nosso pecado, mas Jesus testemunha. Jesus então testemunha a respeito de quem Ele é. E Ele deixa claro a verdade da palavra de Deus e da revelação de Deus. Eu sou o Cristo. Irmãos, para nós isso é salvação, mas para estes que estavam acusando Jesus se tornou a plena condenação por seus próprios pecados. Porque sabendo que ele era o Cristo, não o reconheceram, não o honraram, entregaram ele à morte, cederam ao pecado. E aí Jesus não somente diz isso, mas ele ainda diz no verso de número 62, olha aí, vê aí comigo. No verso de número 62, eu sou e vocês verão o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Jesus não somente declara que é o Cristo, mas diz, vocês me verão vindo com as nuvens do céu. Irmãos, o que nos revela a palavra de Deus em Apocalipse, onde Jesus de fato se manifesta, onde a gente vê a revelação dada a João, é de que quando Cristo vier, as pessoas gritarão, até mesmo aqueles que o traspassaram, todos estes verão Cristo glorificado. Mas para eles será o fim, o juízo, a condenação. Para nós é a nossa esperança e salvação. Para você que recebe Jesus em sua vida, para você que crê nas palavras do Messias, se torna vida. Esse momento é o momento da nossa redenção. Chegou o momento da nossa redenção, quando vemos Jesus vindo nos céus, com grande poder e glória, é chegado o tempo da nossa salvação. Nós diremos assim, se lembre dessas palavras. Mas aqueles que feriram a Jesus, aqueles que não o glorificaram como Deus, eles dirão, montes caiam sobre nós e nos cubra, porque quem poderá nos livrar da ira do Cordeiro? E essa é uma verdade que Jesus declara aqui. Nosso testemunho, irmãos, deve permanecer vivo, assim como o de Jesus, mesmo em meio à pena de morte. Se colocarem uma espada no pescoço de vocês, vocês permanecerão firmes na palavra de Deus e no testemunho de Cristo Jesus? Se hoje algo mudar em nossa sociedade e onde nós não pudermos pregar o Evangelho de Cristo, você permanecerá fiel? Você será testemunha, a palavra mártir
significa testemunha, martírion, testemunhar. Você testemunhará? Você dará um testemunho glorioso daquele que te redimiu e te salvou? Portanto, irmãos, esse texto, como nós vemos, Jesus, após ter esse testemunho, depois de ter testemunhado a respeito de quem Ele é e do poder de Deus e da salvação que é revelada em Cristo, Ele recebe em si a condenação e o sacerdote grita: blasfêmia, rasga suas vestes, num sinal, não aqui, irmãos, de humilhação, mas um sinal em dizendo: o veredito está tomado, ele é condenado, ele merece a morte. Então, a multidão se amonta sobre Jesus, começam a cuspir nele, bater nele, e aqui começam os sofrimentos físicos do nosso Senhor. É nesse momento, após o testemunho. E os guardas ainda dizem: profetize. Mal sabiam que eles estavam cumprindo as palavras ditas pelo nosso Senhor: em breve serei entregue nas mãos dos pecadores, e eles me condenarão e me levarão à morte. Jesus nos alertou ao longo de todo o Evangelho de Marcos 3 vezes. Jesus havia dito a respeito dessas palavras e desse momento. E isso acontece. Mal sabiam que eles estavam sendo o cumprimento de uma profecia dita pelo profeta, dito por Jesus. Irmãos, que esse texto possa falar aos nossos corações durante essa semana. E eu quero conduzi-los a 3 reflexões a respeito desse texto. Quando Satanás não consegue impedir os homens de servir a Cristo, procura embaraçá-los. Meu irmão, não se esqueça de que temos um adversário e de que Satanás é como um leão ao nosso derredor. Ele não está aqui, porque aqui ele não pode permanecer. Irmãos, ele não pode nos tocar diretamente, e aqueles que estiverem fiéis ao seu Senhor não serão tocados por Satanás. Não entregue nas mãos do diabo um poder que ele não tem, porque ele está amarrado em nome de Jesus. Mas tenha a convicção de que se ele não puder tocar você, ele fará tudo para embaraçar você em sua jornada, em sua caminhada com Cristo. Ele vai fazer de tudo para que o serviço a Deus se torne desconfortável. Ele fará de tudo para que você ceda às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Não duvide disso. Não duvide que a nossa vida será cheia e repleta de tribulações, de esforços, de dificuldades, de todo tipo de sofrimento que Ele pode nos afligir, porque você permanece sendo uma testemunha verdadeira de Cristo. Suporte com alegria todos esses ataques. Permaneça com paciência. Não considere coisa estranha. Não ache: poxa, Satanás está agindo, Senhor. Satanás está fazendo algo aqui. Não pense que isso é estranho. Veja isso como um selo, uma marca da sua fidelidade a Deus. E olha só o que Jesus disse: ai de vós quando todos vos louvarem. Ele diz isso em Lucas capítulo 6, verso 26. Ai de vocês quando todo mundo glorificar a vocês. Ai de vocês quando as pessoas levantarem vocês, louvarem vocês. E Jesus diz também: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Mateus capítulo 5, verso 11. Então, meu irmão, tenha certeza, o caminho da fé não é um caminho fácil, não é um caminho de facilidades. Você não está aqui buscando conforto. Eu sinto em te dizer, se você veio para aqui, se você veio para cá hoje buscando conforto, buscando estabilidade, você não está em um lugar onde encontrará isso. Ao contrário, porque Jesus disse: abençoados são aqueles que forem perseguidos por causa do meu nome. E nós não somos diferentes do nosso mestre, ele mesmo disse isso. Se prepare, irmão, permaneça, se fortaleça. Nós vimos semanas retrasadas, nas semanas passadas, nós vimos um momento onde Jesus se fortalece vigiando e orando. Permaneça, vigie, ore, para que você permaneça no dia mau. Segundo ponto, Cristo virá em breve como juiz, e todos, até mesmo aqueles que o condenaram, verão. Se lembre de que Cristo retornará muito breve. Tenha a certeza de que Jesus voltará e reunirá os seus em todo o mundo
para desfrutarmos com Ele da sua presença eternamente. Tenha essa certeza. Não deixe apagar em você a esperança da glória futura. É para isso que nós somos selados. É para isso que nós recebemos o Espírito de Deus, para que nos mantivéssemos quentes, aguardando com esperança a vinda da nossa salvação. Saiba que quando Cristo vier, toda a injustiça humana será castigada. Tudo aquilo que nós vemos nos dias de hoje e nos aflige ao coração, se você tem um coração transformado, redimido, tenha certeza de que você se incomoda com a injustiça, de que você se incomoda com a maldade e a destruição do mundo, dos relacionamentos, de tudo aquilo que o pecado causa em nós. Mas tenha certeza de que Cristo virá e restaurará todas as coisas. E o terceiro ponto é de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e conduz à vida, mesmo em meio ao sofrimento. Cristo estava diante de um julgamento injusto, mas estava cumprindo a vontade de Deus. Ao cumprir a vontade de Deus, você também enfrentará todo tipo de sofrimento. Tenha essa certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja assim nas suas sensações e sentimentos. Ainda que você não tenha a percepção tão clara de que isso está sendo uma verdade na sua vida. Mas as palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras, irmãos. Não sou eu que estou dizendo a vocês. Não é o pastor João que está falando isso aqui nesse púlpito. É o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da vida de vocês, aquele que comprou a vida de cada um de vocês aqui com um preço altíssimo, um preço de sangue, um preço de cruz. Não despreze as palavras do seu Senhor. Como diz o livro de Apocalipse, esteja atento àquilo que o Espírito diz à igreja. Irmãos, que vocês possam guardar essa palavra no fundo do coração de vocês e que durante essa semana vocês possam experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para todos nós. Que vocês sejam conformados à imagem de Cristo, sejam mais parecidos com Jesus, fiéis testemunhas de Deus, manifestando o cuidado de Deus através do Espírito Santo que habita em todos vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio, pela graça, pelo cuidado, pela direção, Senhor. Pai, nós nos lamentamos tanto, Senhor, quantas vezes nós vemos a injustiça, Pai, diante dos nossos olhos. Quantas vezes nós vemos nos noticiários, Pai, tudo aquilo que parece ser terrivelmente assustador a nós. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza cada um de nós, ao nosso coração e à nossa mente, a termos a certeza de que o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E o Senhor é justo juiz, Pai, e haverá um dia onde toda injustiça se desfará diante do Senhor. Haverá um dia que o Senhor voltará e restaurará este mundo caído. O Senhor removerá de nós o pecado, porque lutamos todos os dias com essa presença maligna em nós, Senhor. Mas nós temos a certeza de que o Senhor extirpará da nossa humanidade o pecado, Pai. Aguardamos ansiosamente por esse dia. Perdoa-nos, Senhor, quantas vezes nós o colocamos contra a parede, quantas vezes nós nos achamos em posição de argumentar contra o Senhor ou contra a sua palavra, quantas vezes, Senhor, nós nos achamos juízes de nós mesmos e do nosso próximo. Nos perdoa, Senhor, perdoa os teus filhos, perdoa, Senhor, o nosso pecado, a nossa injustiça, a nossa própria vontade que é contra Ti. Senhor, que o Senhor nos auxilie a permanecermos de pé, calados muitas vezes, Senhor, mas tendo a confiança fortalecida no Senhor Todo-Poderoso que se assenta no trono, justo juiz, Senhor dos céus e da terra, nós confiamos em Ti. Pai, que o Senhor fortaleça os teus filhos aqui, os nossos irmãos, Senhor, que sejam fortalecidos no Senhor e na confiança do Senhor, que confiem plenamente a sua vida a Ti, Senhor. Também pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a sustentar o testemunho, aquele testemunho que devemos ter diante do mundo caído, Senhor, aquele testemunho que devemos ter diante dos nossos familiares, dos nossos amigos, que testemunhemos a graça do Senhor, a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, ainda que isso nos custe tudo. Que nós possamos manter a nossa voz, Deus, ainda que pessoas nos deixem, ainda que sejamos conduzidos de forma errada, Senhor. É a nossa oração,
de gratidão, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a direção do Santo Espírito de Deus seja com toda a igreja de Cristo aqui e espalhada em toda a face da terra hoje e sempre. Amém.